Oi, gente, continuando a falar sobre direitos políticos, tá? No finalzinho do vídeo passado, a gente viu aí os direitos políticos positivos e os negativos. A gente deu como exemplo aí dos direitos políticos positivos o sufrágio universal, que é a alistabilidade, que está previsto no parágrafo 1º do artigo 14, e a elegibilidade, que está no parágrafo 3º do artigo 14. Quanto aos direitos políticos negativos, nós vimos a inalistabilidade, que está no parágrafo 2º, e ficamos aí na inelegibilidade, tanto a absoluta como a relativa. E aí a gente vem para o parágrafo 4º do artigo 14, que é a inelegibilidade absoluta, ou seja, em nenhuma situação essas pessoas podem se eleger. Quem são essas pessoas? Os inalistáveis e os analfabetos. Então, eu junto aí os estrangeiros, os conscritos e os analfabetos, tá? Essa é a absoluta. Eu venho agora para a inelegibilidade relativa. E aí eu tô falando do parágrafo 5º, tô falando do parágrafo 6º, do parágrafo 7º. Olha só o que ele diz aqui. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos. E aqui, se vocês perceberem, por que é relativa? Porque só diz respeito aos chefes do Executivo. Eu não estou falando aqui de deputados, senadores, de vereadores, de deputados estaduais. Eu só estou falando de presidente, governador e prefeito. E quem os houver substituído ou sucedido no curso do mandato. Poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Malu, então você está me dizendo que deputados e senadores podem se eleger quantas vezes eles quiserem e o povo aceitar. Essa é a realidade. Tá? Então, por isso que é inelegibilidade relativa, porque essa inelegibilidade só diz respeito ao chefe do executivo, tá? Tudo bem, eu venho para outra inelegibilidade que aqui também diz respeito aos chefes do executivo. Mas aqui não é caso de reeleição. Aqui é desincompatibilidade, ou seja, o chefe do executivo deixa o mandato para se candidatar a outro cargo, não é reeleição. Então, presta atenção, ó. Para concorrerem a outros cargos. O presidente da República, ó, presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos, e aqui não entra quem os houver sucedido ou substituído, presta atenção, devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Ele se desincompatibiliza. E aí ele pode se candidatar a outro cargo. Então, Malu, você está me dizendo, por exemplo, que a presidente Dilma pode, no próximo, antes do pleito para decidir a presidência, ela pode renunciar 6 meses antes para concorrer a outro cargo, a senadora, por exemplo? Tranquilamente. Tá? Agora, quando é reeleição, ela só pode para um único período subsequente e ela não precisa deixar o mandato, tá? Não precisa. Aqui é desincompatibilização. Aí eu venho para o parágrafo 7, que esse é o desespero do candidato. Primeiro, que a pessoa morre de lei e nunca entende. Normal. Segundo, porque é o que mais cai em prova quando se trata de inelegibilidade relativa. É outro caso de inelegibilidade relativa, Malu? É outro caso de inelegibilidade relativa. Olha só, são inelegíveis no território da jurisdição do titular. Olha o âmbito da inelegibilidade. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, não é 3º grau. Ou por adoção. De quem? Do presidente da República, do governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Tá vendo como é só o chefe do executivo? Então, Malu, me explique isso direito. Vamos imaginar, eu sempre faço isso, um espelho, tá? Por isso que isso aqui é chamado de inelegibilidade reflexa, tá? Reflexa, o reflexo do espelho. Vamos imaginar o espelho. Quem está dentro do espelho, pelo amor de Deus, não me diga que é a bruxa da Branca de Neve, que essa daí eu não aguento mais, tá? Então, o espelho está lá. Quem vai estar dentro do espelho? Os chefes do executivo. Vão estar lá. Malu, se tiver o senador, aí não existe inelegibilidade quanto a isso. Tem que estar dentro do espelho os chefes do executivo. Quem vai estar fora do espelho, olhando para o espelho, saber se é elegível ou não?
o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Então, quem vai estar fora é que vai olhar se é inelegível ou não. E vai ser inelegível se for uma dessas pessoas. Malu, tá, eu sou esposa, você é a esposa do governador do estado do Ceará. Você pode se candidatar a deputada estadual pelo estado do Ceará? Não. Do estado do Ceará? Não. Você pode se candidatar a prefeito de um município do estado do Ceará? Não. Agora, você pode se candidatar a presidente do Brasil? Posso e desejo. Olha o detalhe, né? Então, posso. Por quê? Porque sai do âmbito do território de jurisdição do titular. Para mais pode. Não pode é para o mesmo pé de igualdade, tá? Dentro do âmbito de atuação dele. Agora, cuidado. Eu posso, por exemplo, me candidatar a deputada estadual por um outro estado. Eu não posso por aquele. Malu, e você poderia ser candidata a deputado federal pelo estado do Ceará? Não. Nem senadora pelo estado do Ceará? Não, porque as vagas de deputado federal e de senador são do estado. Então, se o meu marido é o governador do estado, eu não posso. Tá, e você poderia por outro estado? Por outro estado eu posso. E se ele for o prefeito? Eu não posso dentro daquele município. E se ele for o presidente? Eu não posso em nenhum cargo dentro do Brasil. Aí eu tenho 2 exceções a essa regra. A primeira já está aqui, ó. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Tipo, eu já era deputado federal pelo estado do Ceará. Meu marido se candidata a governador do estado, ganha. Ele não é inelegível porque quem está dentro do espelho é o chefe do executivo e eu não sou chefe do executivo, eu sou deputado federal. Perceberam? E aí ele se candidata, ganha. No próximo pleito, eu sou candidata à reeleição a deputada federal. Posso? Posso. Por quê? Porque eu já era titular de mandato eletivo e estou candidata à reeleição. Aí pode. Malu, se for em concomitância, tipo, você se candidata a deputado federal e o seu esposo se candidata a governador do estado e você é deputado estadual e federal pelo estado em que ele é governador? Pode. Por quê? Porque ele não é o titular do mandato eletivo ainda. Porque, gente, vamos combinar. Essas inelegibilidades é justamente para evitar o uso da máquina administrativa em favor do parente ou do cônjuge. Se ele não é o titular, em tese, ele não pode usar a máquina administrativa. Em tese, né? Em tese, ele não pode usar a máquina administrativa, certo? Em favor do cônjuge ou do parente. Então, se liga nesses detalhes, tá? Se liga nesses detalhes. Importante a súmula vinculante número 18. Sim, eu falei que tinha outra exceção, já ia esquecer, né? Malu, qual é a outra exceção? Se o chefe do executivo que está dentro do espelho renunciar 6 meses antes do pleito. Se ele renuncia, aí eu me torno elegível. Agora, cuidado, o STF entendeu que isso só poderia ser feito no primeiro mandato do chefe. Por exemplo, o presidente, 4 anos de mandato. No segundo mandato, que é o último dele, mais 4 anos. Aí quando chega 6 meses antes do pleito, ele renuncia. Para eu, que sou a cônjuge, me candidatar. Não pode, que isso é sucessão hereditária. Essa história de renunciar 6 meses antes do pleito para o STF só ocorre no primeiro mandato. Aí eu venho para a súmula vinculante 18. Olha só o que ele diz. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Ou seja, por exemplo, se eu tentar, eu digo assim, meu amor, você como governador do estado, eu quero me candidatar a deputada estadual. Sei o que a gente faz, a gente se separa. E aí eu me torno elegível. Pode não, meu amor. Durante o mandato, não. Poderia, se essa dissolução da sociedade, que hoje não existe mais nem separação, é divórcio, né? Ocorresse antes dele ser governador. Aí tudo bem. Se ocorre antes do exercício do mandato, tudo tranquilo. Mas se ocorre durante o exercício, já diz a súmula
vinculante. Isso não afasta a inelegibilidade. Tá, Malu, então já vi tudo, você viu, só falta o parágrafo 9º. Olha só o que ele diz. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Isso aqui é lei complementar, tá? Não é lei ordinária. Cai na prova isso. Estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. Aí ele diz aqui, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade, legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Mais importante daqui é isso aqui. A lei que vai estabelecer outras hipóteses de inelegibilidade é lei complementar, tá? Então, só se liga nesse detalhe. Vamos agora para as questões, que é o que nos interessa. Considerando as normas constitucionais sobre os direitos e garantias fundamentais, julgue os itens subsequentes. Consideram-se direitos políticos negativos, olha, às vezes a pessoa diz, não, isso aí não cai na prova. Consideram-se direitos políticos negativos as restrições e os impedimentos ao exercício da capacidade eleitoral ativa e passiva, ou seja, a inalistabilidade e a inelegibilidade. Verdadeiríssimo, corretíssimo o dispositivo, tá? É isso mesmo, os direitos políticos negativos é justamente a inalistabilidade e a inelegibilidade, que é o impedimento do exercício da capacidade eleitoral ativa e a passiva. Tá, Malu? Tranquilo isso. Aí eu venho aqui para esse caso, para essa questão que é uma questão de defensor público. No que diz respeito aos direitos políticos e aos direitos de nacionalidade, assinale a opção correta. Os casos de inelegibilidade absoluta, olha como o CESP chama exatamente como eu estou dizendo para vocês. Aí se vocês não memorizarem assim, na hora da prova não sabem nem o que está se perguntando. Os casos de inelegibilidade absoluta implicam restrições específicas a certos tipos de cargos ou funções eletivas. Assim, diferentemente das inelegibilidades relativas, reportam-se ao cargo ou pleito eleitoral e não a características da pessoa. Isso aqui é o contrário. Perceberam? Que é o contrário. As inelegibilidades absolutas é que se reportam ao cargo ou ao pleito eleitoral, independente das condições pessoais da pessoa, né? Da pessoa que está sendo concorrendo. Já a inelegibilidade relativa, ela justamente é para certos tipos de cargos ou funções. Como a gente viu, muitos para os casos do chefe do executivo. Então o item aqui está errado, porque ele trocou as bolas. Comum esse acesso a fazer, sabe? Como trocar dois conceitos. TRF, Malu, essa questão de juiz federal não tem problema. Você resolve de técnico, de juiz federal, de procurador da República, tudo é a mesma coisa. Então, olha só. As hipóteses de inelegibilidade, por configurarem circunstâncias que impedem um cidadão de exercer total ou parcialmente a capacidade eleitoral passiva, constam de rol taxativo previsto na Constituição Federal. Vimos isso no próprio artigo 14, parágrafo 9º. As hipóteses de inelegibilidade, por configurarem circunstâncias que impedem o cidadão de exercer total ou parcialmente a capacidade eleitoral passiva, constam de rol taxativo? Não, porque a gente viu aqui, ó, no parágrafo 9º, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Olha a situação. E aí, o item está errado, porque o rol de inelegibilidade não é um rol taxativo da Constituição Federal. Muito boa a questão, né? Questão número 4, olha só. Acerca dos direitos e garantias constitucionais, julgue os itens a seguir. O status de cidadão tem duas dimensões. A ativa, que se traduz pela capacidade do exercício do sufrágio, e a passiva, traduzida pela legitimação para o acesso a cargos públicos. Certo ou errado? Certíssimo. Sem muitos problemas, com questão de técnico, né? Questão número 5. Acerca dos direitos políticos expressos na Constituição Federal, julgue os itens a seguir.
Em conformidade com a Constituição Federal, é obrigatório o voto para uma brasileira analfabeta que tenha 67 anos de idade no dia da eleição. Tá falso por quê? Porque o voto de um analfabeto não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Malu, então nesse caso o item está errado. Se um brasileiro estudante tem 20 anos de idade, milita por determinado partido político e está no pleno exercício dos seus direitos políticos, então nesse caso a Constituição Federal permite que ele se candidate a vereador do município de seu domicílio eleitoral. Verdadeiro. Corretíssimo, tá? Corretíssimo. Tá dentro das condições de elegibilidade. Porque vereador, a idade mínima, 18 anos. Tranquilo. A gente só precisava saber disso, né? Porque o resto... Caso um brasileiro militar há 12 anos, ó, então ele tem mais de 10 anos de exercício, pretenda candidatar-se a deputado estadual nas próximas eleições. Então, para concorrer ao cargo eletivo, a Constituição Federal exige somente que ele se afaste da inatividade. Não, tá lá no artigo 14, parágrafo 8º, inciso 2, que se o militar contar mais de 10 anos de serviço, ele ficará agregado pela autoridade superior competente e, se eleito, passará no ato da diplomação automaticamente para a inatividade, tá? Então, aqui eu chego à conclusão que o único item correto é o item 2, resposta B de bola, tá? Venho agora para a questão número 6. Em relação à nacionalidade e à cidadania, julgue os itens subsecutivos. Considere que João seja reconhecidamente analfabeto. Nessa situação, por não dispor de capacidade eleitoral ativa e passiva, João não pode votar ou ser candidato às eleições, salvo quando expressamente autorizado pela Justiça Eleitoral. Por que o item está errado? Porque, como analfabeto, João pode votar, ele não pode ser votado. A gente viu isso lá no artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2. É isso? Esse mesmo dispositivo, vamos lá só para conferir. Isso. A linha A, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos. Então, ele tem direito a votar, mas não tem direito de ser votado. Tá, vou dar até aqui a linha A, tá? Tranquilo, sem maiores problemas. Eu venho aqui agora para a questão número 7. A respeito dos princípios e dos direitos garantidos fundamentais, julgue os itens a seguir. Considere a seguinte situação hipotética. Quando o aluno está fazendo a prova, que ele vê situação hipotética, ele dá um tremor. Não sei por que casos tem tanto problema, né? Mas vamos lá. José, que jamais exerceu qualquer cargo eletivo, é irmão de Josias, que por sua vez é prefeito de determinado município. Nessa situação, caso José pretenda lançar-se candidato a vereador, sua candidatura não poderá ser apresentada no mesmo município em que seu irmão Josias é prefeito. Lógico. Por quê? Porque quem é que está no espelho? O irmão dele. Quem é o caso? Não, quem é o irmão? Josias. Josias é prefeito do município X. Ele já é o prefeito, certo? Para José lançar-se vereador, não pode ser no mesmo município, porque ele é inelegível. E onde é que está isso, Malu? Lá com a leitura do artigo 14, parágrafo 7º. Tá? Errado. Aliás, certo, né? Porque ele diz, sua candidatura não poderá ser apresentada no mesmo município. Correto o item, tá? Só pode por outro município, como a gente já tinha conversado. 8. Acerca dos direitos políticos, assinale a opção correta. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território do Distrito Federal e de prefeito, podem concorrer no território de jurisdição titular a cargos eletivos, salvo
para o mesmo cargo ocupado pelo titular, desde que esse renuncie até 6 meses antes do pleito. Minha Nossa Senhora, pensa numa coisa toda errada, né? O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau por adoção do presidente da República, do governador de estado ou de território, peraí, nem eu tô entendendo isso aqui, do Distrito Federal e do prefeito podem concorrer no território de jurisdição do titular a cargos eletivos, salvo para o mesmo cargo ocupado pelo titular, desde que esse renuncie até 6 meses antes. Tá certo. Aqui dá certo. Olha só, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, porque ele renunciou 6 meses antes do pleito. Tem esse detalhe aqui. Então, eles podem concorrer, sim, tá? Eles são elegíveis. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território do Distrito Federal e do prefeito, podem concorrer no mesmo território da jurisdição titular a cargos eletivos. Logicamente, salvo para o mesmo cargo ocupado pelo titular, desde que esse renuncie até 6 meses antes do pleito. Corretíssimo. Esse é o item correto. Vem aqui agora para a letra B. O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos poderão ser reeleitos para apenas um período subsequente, o que não impede que, antes do término do 2º mandato consecutivo, eles renunciem e sejam eleitos novamente para o mesmo cargo. Não, isso impede, tá? Os chefes do executivo só têm direito a um único período subsequente para se reeleger. Não adianta renunciar 6 meses antes do 2º mandato, que isso não é possível. O item está errado. Para concorrerem aos mesmos cargos, o presidente da República, o governador de estado do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito? Não. Para a reeleição, eles não precisam renunciar. Seria se fosse para concorrer a outros cargos. Tá? Segundo a Constituição Federal, o militar alistável é inelegível. Não, o militar alistável é elegível. Morra. Errado também o item. Então, a gente chega à conclusão que aqui, letra A, resposta certa, tá? Questão agora número 9, olha só. Assinale a opção correta. A regra constitucional que impõe ao prefeito o dever de renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito para concorrerem a outros cargos não se estende à hipótese em que ele pretenda candidatar-se ao mesmo cargo em outro município. Malu, isso está certo ou está errado? Olha só, a regra constitucional que impõe ao prefeito o dever de renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito para concorrer a outros cargos não se estende às hipóteses em que ele pretenda candidatar-se ao mesmo cargo em outro... Não, aqui é em outro município. Então, não é caso de reeleição. Então, a regra se estende. Errado. Às vezes é uma questão de leitura, né, gente? Ó, mesmo cargo, aí a pessoa já se emociona e diz, tá certo. Não, mas aqui é em outro município. Não é reeleição, tá? Os policiais militares, em qualquer nível da carreira, são alistáveis. Olha só o detalhe. Os policiais militares, em qualquer nível da carreira, são alistáveis. Esse item é perigoso, porque ele fala em qualquer nível da carreira. Ah, mas é de carreira. Policiais de carreira. Então, aqui sim eles são alistáveis. Corretíssimo. O militar, eu não estou falando do conscritor, tá? Os militares, os policiais militares em qualquer nível da carreira são alistáveis. Aqui está correto. Boa, né? Essa questão, muito boa. São alistáveis mesmo. Quem não são, são os conscritos, que prestam serviço militar obrigatório. E aí eles não são de carreira. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens subsequentes. A separação de fato afasta a inelegibilidade relativa em razão do parentesco. Esse item aqui foi nulo, me lembro muito. Foi nula essa questão.
Por quê, Malu? Porque, olha só, a separação de fato afasta a inelegibilidade relativa em razão do parentesco. Depende. Se ela ocorreu durante o mandato ou se ela ocorreu antes do mandato. Porque a súmula, vamos voltar aqui para a súmula vinculante número 18, ela é muito clara. Olha só, até apagar aqui pra gente. Olha só. A súmula é muito clara. A dissolução da sociedade ou do vínculo no curso do mandato não afasta a inelegibilidade. Mas se ele tiver dissolvido o vínculo antes do mandato, e aqui o item não falou. Acredito que por isso a questão tenha sido anulada, tá? Então aqui foi nula. Mas é bom para a gente estudar para ver a súmula vinculante número 18, tá? Que ela é importante, ela com certeza já estava caindo em prova, ela vai cair muito mais. Acerca dos direitos políticos, julgue os seguintes itens. Considerando que José e seu avô João, eles botam esse nome tudo começando com J para confundir na hora da prova. José, João, por isso que é sempre bom circular, né? Tenho, respectivamente, 17 e 66 anos de idade. É correto afirmar que o voto será facultativo para João? Não, seria para José. Olha só o detalhe. João é obrigatório, que é até os 70. Por ser idoso, e também para José, por ter menos de 18 anos de idade. Certo, para José seria, mas para João não. Então o item está errado. Próximo item. Caso pretenda concorrer a cargo de vereador, um cidadão angolano não precisará obter nacionalidade brasileira, visto que Angola é país da língua portuguesa. Falso. Um dos requisitos da condição de elegibilidade é justamente a nacionalidade brasileira, seja para qualquer cargo, né? Errado o item. Condições lá do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1. Tá? Questão 12. No que concerne ao direito constitucional, julgue os itens 40 a 45 à luz da Constituição Federal de 88. A Constituição Federal determina como condição de elegibilidade para o cargo de presidente e vice-presidente da República a idade mínima de 30 anos. Oh, aí faz aquela regrinha 35, 30. Presidente e vice-presidente da República tem que ter a idade mínima de quanto? 35 anos. O item errado. Como isso cai? Vocês já prestaram atenção? 13. Considerando o que dispõe as normas a respeito dos direitos políticos e partidos políticos constantes na Constituição Federal, julguem os seguintes itens. Os analfabetos são inelegíveis, salvo se exercerem o direito de alistabilidade. Olha só, os analfabetos são inelegíveis, salvo se exercerem, não. Os analfabetos são inelegíveis, ponto. Não existe a possibilidade deles se tornarem elegíveis, né? Mesmo que eles podem votar, mas não podem ser votados. O item, então, está errado. Em nenhuma hipótese, lá vem a CESP com nenhuma hipótese, né? Em nenhuma hipótese, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou de prefeito municipal podem ser candidatos a cargos eletivos no território de jurisdição do titular. Por que o item está errado? Porque em nenhuma hipótese. A gente sabe que se ele já for titular de mandato, já for titular de mandato eletivo e tivesse candidato à reeleição, ele pode. E também se o chefe do executivo, que está causando a inelegibilidade, renunciar 6 meses antes do pleito. Então, não é em nenhuma hipótese. Errado o dispositivo. E aí a gente fecha esse segundo vídeo, a gente já volta sobre direitos políticos, a gente já volta para continuar ainda falando sobre direitos políticos, tá? Até já!